Imagine só. E se os desafios que você está enfrentando hoje fossem, na verdade, oportunidades disfarçadas? Parece ousado dizer isso, não é? Mas, e se a sua fé fosse a chave para transformar essas dificuldades em algo muito maior? Sabe, eu acredito piamente que Deus não nos dá uma carga que não possamos carregar e que as maiores bênçãos, muitas vezes, vêm após as maiores batalhas. Talvez o que você está vivendo agora seja exatamente o caminho que vai te levar para um lugar melhor. O que eu quero te dizer é que, assim como a semente precisa ser enterrada na terra escura para florescer, os nossos momentos de escuridão também podem ser o solo fértil para o crescimento da nossa fé. A urgência em abrir os olhos para essa verdade está na necessidade de deixar de encarar os problemas como inimigos e começar a vê-los como portas que Deus está abrindo, mesmo que pareçam impossíveis de atravessar. A promessa que a fé nos traz é que nada é em vão. Deus transforma tudo. Você pode estar num momento de dor, de perda ou de incerteza, mas tenha certeza de uma coisa: esse desafio pode ser o início de algo grandioso. Deixe-me compartilhar um exemplo pessoal. Há alguns anos, passei por uma crise financeira severa. Parecia que todas as portas estavam fechadas e eu estava completamente perdido. As noites eram longas e a preocupação constante, mas foi nesse período que eu descobri uma nova profundidade na minha fé. Comecei a orar de uma maneira mais intensa e a confiar em Deus de forma mais completa. O que parecia uma crise sem solução foi, na verdade, um período de preparação para uma nova fase em minha vida. Não só consegui superar aquela dificuldade, como também aprendi a gerir melhor meus recursos e a confiar em Deus de uma maneira que jamais imaginei. Hoje, olhando para trás, vejo que aquele desafio foi uma oportunidade disfarçada, um meio pelo qual Deus me ensinou e me preparou para o que estava por vir. Vamos falar sobre isso de uma forma mais próxima. Talvez você esteja passando por uma situação difícil, uma doença, problemas financeiros, uma crise no casamento. Você sente que está sozinho nessa caminhada e que, por mais que tente, parece que não vai conseguir sair desse buraco. Mas aqui está a verdade: você não está sozinho. Deus está contigo, mesmo que às vezes pareça que o céu está em silêncio. A fé não é uma fuga, mas uma força para transformar as dificuldades. Eu me lembro de uma passagem em Tiago 1, versículos 2 e 3, que diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A nossa fé é testada, e isso não é por acaso. É nesse processo que nos fortalecemos. É nessa jornada que a nossa confiança em Deus cresce. E você, como tem encarado os seus desafios? Como oportunidades de fortalecimento ou como castigos? Estudos apontam que, em média, 80% das pessoas que enfrentam grandes crises encontram algum tipo de renascimento pessoal após o período de dificuldade. Isso me faz pensar: por que com a gente seria diferente? Eu sei que não é fácil ver as coisas dessa forma quando estamos em meio ao furacão. É difícil enxergar além da dor, mas confie, Deus está trabalhando em silêncio. Ele vê o que você não vê, e Ele sabe o que você ainda não sabe. Agora, pense em alguém que você conhece que precisa ouvir essa mensagem. Que tal compartilhar este vídeo com 2 pessoas que estão enfrentando um momento difícil? Ao fazer isso, você pode estar sendo o instrumento que Deus quer usar para levar esperança a alguém. Pense também no apóstolo Paulo. Ele enfrentou tantas perseguições, prisões, dificuldades. No entanto, em meio a tudo isso, ele escreveu algumas das mais belas e inspiradoras cartas do Novo Testamento. Ele não deixou que as dificuldades o paralisassem, mas usou sua fé para transformar cada desafio em uma oportunidade de testemunho. Quando ele estava preso, ao invés de reclamar, ele escreveu aos Filipenses dizendo: Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Não era sobre as circunstâncias, mas sobre a fé que o sustentava. Esse é o convite para nós hoje. Não deixe que as circunstâncias te digam quem você é ou o que você pode fazer.
as suas limitações não definem o seu futuro. O que define é a sua fé e o quanto você está disposto a confiar em Deus para transformar essa situação. A cada novo desafio, há uma escolha. Podemos nos entregar à amargura, ao medo, ou podemos entregar tudo nas mãos de Deus e confiar que Ele tem um plano. Lembra de José? Foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, injustiçado e preso. Mas foi por meio desses desafios que Deus o levou a ser governador do Egito. O que parecia um fim, na verdade, era o começo de algo muito maior. E você? O que está disposto a entregar nas mãos de Deus hoje? Pode parecer difícil, mas confie que Ele está te preparando para algo grandioso. Às vezes, as maiores oportunidades vêm embrulhadas nos pacotes mais difíceis de carregar. Como José, pode ser que você ainda não consiga ver o fim da história, mas Deus já sabe o que está por vir. Se você se permitir confiar, a sua fé pode transformar essa situação em um testemunho poderoso. Se até aqui esse conteúdo fez sentido para você e você sente que a sua fé precisa ser renovada, te convido a seguir o canal Jornada Diária com Jesus e compartilhar seus pedidos de oração nos comentários. Não guarde essa bênção só para você. Deus pode usar você para impactar outras vidas. Agora, se você ainda está comigo, quero te levar a refletir um pouco mais profundamente. Quando falamos em transformar desafios em oportunidades, é essencial entender que isso não acontece da noite para o dia. Muitas vezes, Deus trabalha no nosso caráter de forma silenciosa, sem pressa, mas sempre de maneira perfeita. Como já disse antes, Deus não nos dá fardos maiores do que podemos carregar. Mas será que você tem enxergado essa verdade no meio dos seus desafios? Pensa comigo. Davi, antes de se tornar rei, foi pastor de ovelhas. Ele enfrentou leões, ursos e, claro, o gigante Golias. Agora, você já parou para pensar que talvez Davi precisasse passar por todas essas dificuldades para se preparar para o trono? Se ele não tivesse enfrentado aquelas adversidades, será que estaria preparado para governar Israel? E você? Quais são os leões e ursos que está enfrentando hoje? Será que Deus não está te preparando para algo muito maior? Isso me lembra de uma frase que ouvi uma vez. Deus nunca desperdiça uma dor. Forte, né? Ele transforma a nossa dor em propósito. A nossa história, marcada pelos desafios e superações, pode se tornar a mensagem que vai inspirar e ajudar outras pessoas. E é por isso que te convido a pensar: qual parte da sua jornada pode ser usada para abençoar a vida de alguém? Talvez você esteja passando por uma situação difícil hoje, mas lá na frente, quando superar isso, sua história pode ser o testemunho que outra pessoa precisa ouvir para não desistir. E falando em testemunho, a sua fé pode mover montanhas, como disse Jesus em Mateus 17:20. E quando a gente fala em montanhas, não estamos falando apenas de obstáculos físicos, mas de barreiras emocionais, espirituais e até mesmo financeiras. É aquela situação que parece impossível de resolver, mas que pela fé pode ser transformada. Quando confiamos em Deus, Ele abre portas onde não havia nem sequer paredes. O segredo está em crer que, por mais que a gente não veja, Ele já está agindo. Você já sentiu que está num beco sem saída? Que não há para onde ir? Que todas as soluções já foram tentadas e nada parece funcionar? Pois bem, muitas vezes é nesse ponto que Deus age de forma mais poderosa. Quando nossas forças acabam, é quando Ele mostra a dele. Nossa limitação é o palco onde Ele faz o impossível acontecer. Olha só, vou te contar algo pessoal. Já passei por momentos em que parecia que a única saída era desistir. Sabe aqueles dias em que você sente que está no fundo do poço? Nessas horas, a fé é testada de forma intensa. Mas o que eu aprendi, e espero que você também possa aprender, é que esses momentos de aparente fraqueza podem ser transformados em momentos de maior intimidade com Deus. Porque é quando estamos fracos que Ele é forte por nós. 2 Coríntios 12:9. Se isso está tocando o seu coração, se você sente que essa mensagem é para você, então eu te encorajo, não desista. Deus já preparou a saída para o seu desafio. Confie, creia.
Ele está te conduzindo para um propósito maior. Agora deixa eu te perguntar. Você já parou para pensar quantas vezes Deus usou o impossível para manifestar o seu poder? Pense no povo de Israel diante do Mar Vermelho. Parecia o fim. O mar de um lado, o exército inimigo do outro. Mas o que aconteceu? Deus abriu o mar, algo humanamente impensável. E quantas vezes nas nossas vidas sentimos que estamos diante de um mar vermelho, sem saída? O que a Bíblia nos ensina é que Deus continua abrindo mares até hoje. Ele continua fazendo o impossível. Só precisamos crer e seguir em frente. O desafio aqui é transformar a nossa visão. Quando começamos a ver as dificuldades não como obstáculos permanentes, mas como oportunidades para que Deus mostre o seu poder, algo muda dentro de nós. E essa mudança é a chave para viver uma vida de fé abundante. Cada problema, cada lágrima, cada luta é uma oportunidade para Deus agir. E se você sente que sua fé está pequena, saiba que ela só precisa ser do tamanho de um grão de mostarda. Jesus nos ensina isso. Não é sobre ter uma fé imensa desde o início, mas sim sobre confiar o suficiente para dar o primeiro passo, mesmo que seja pequeno. Antes de entrarmos em oração, eu quero te convidar a se conectar profundamente com essa mensagem que acabamos de refletir. Sabe, às vezes a gente lê ou ouve algo e sente uma pontada no coração, como se Deus estivesse falando diretamente com a gente, né? Talvez nesse momento você esteja passando por um desses desafios que parecem não ter fim, uma tempestade que insiste em te cercar. Mas, ao mesmo tempo, sinta no fundo do seu coração aquela esperança que só Deus pode trazer. Então eu te convido agora a fechar os olhos e se abrir para essa oração. Vamos falar com Deus e deixar que Ele transforme a nossa visão, a nossa fé e os nossos desafios em oportunidades de crescimento e milagre. Vamos juntos? Senhor Deus, Pai amado e querido, nós nos colocamos agora diante da Tua presença, reconhecendo a Tua grandeza, a Tua soberania e o Teu infinito amor por nós. Senhor, Tu conheces os nossos corações. Tu sabes de cada uma das nossas angústias, das nossas dores e dos desafios que estamos enfrentando. Às vezes, Pai, os fardos parecem tão pesados, nos sentimos tão fracos, tão impotentes, como se não conseguíssemos dar mais um passo. Mas, neste momento, Senhor, nós clamamos pela Tua presença. Clamamos para que o Teu Espírito Santo venha sobre nós e nos encha de esperança, de fé, de paz. Pai, sabemos que Tu és um Deus que transforma. Sabemos que não há nada que Tu não possas fazer. Mesmo nos momentos em que tudo parece perdido, quando as portas estão fechadas e o caminho parece sem saída, Tu és o Deus que abre o mar, que faz o impossível acontecer. Nós cremos, Senhor, que cada desafio que enfrentamos tem um propósito maior. Sabemos que, por mais que a dor pareça grande, Tu estás no controle de tudo. Tu nunca nos deixas sós, mesmo quando não conseguimos sentir a Tua presença. Por isso, Senhor, entregamos agora nas Tuas mãos cada problema, cada preocupação, cada lágrima que temos derramado. Jesus, Tu que passaste por tantas provações aqui na terra, que conheceste o peso da dor, da traição, do sofrimento, sabemos que Tu entendes o que estamos sentindo. Sabemos que o Teu coração é cheio de compaixão por nós e que Te importas com cada detalhe da nossa vida. Senhor, nós Te pedimos agora, nos ajuda a enxergar além da dor. Nos ajuda a ver que esses desafios que estamos enfrentando podem ser transformados em oportunidades de crescimento, de amadurecimento, de fortalecimento da nossa fé. Sabemos que às vezes o caminho é longo e difícil, mas confiamos que Tu estás caminhando ao nosso lado. Espírito Santo, venha nos consolar neste momento. Tu és o nosso consolador, aquele que nos fortalece quando estamos fracos, aquele que nos dá ânimo quando pensamos em desistir. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Precisamos da Tua presença em cada área das nossas vidas. Sopra sobre nós o Teu vento de esperança, nos enche de coragem, de força e nos faz lembrar que, com Deus, todas as coisas são possíveis.
Senhor, sabemos que as batalhas que enfrentamos hoje estão nos preparando para as vitórias de amanhã. Sabemos que, assim como José passou pela prisão antes de chegar ao trono, nós também estamos sendo moldados, trabalhados, preparados para algo maior. E por mais que seja difícil, por mais que muitas vezes não entendamos o que está acontecendo, nós escolhemos confiar em Ti. Sabemos que Tu vês além do que podemos ver e que o Teu plano para as nossas vidas é perfeito. Pai, nos ajuda a ter um coração grato, mesmo nos momentos de dor. Nos ajuda a não reclamar, mas a louvar o Teu nome em meio às tempestades. Sabemos que a nossa fé é fortalecida nas provações e que cada vez que superamos um desafio, saímos mais fortes, mais próximos de Ti. Que possamos, Senhor, aprender a ver as oportunidades que estão escondidas em meio aos nossos problemas. Que possamos enxergar a Tua mão agindo, mesmo quando tudo parece contrário. Jesus, queremos seguir o Teu exemplo. Quando estiveste aqui na terra, Tu não fugiste das dificuldades. Pelo contrário, enfrentaste cada uma delas com fé e obediência ao Pai. Queremos aprender contigo a ter essa mesma postura. Queremos enfrentar as nossas lutas com a certeza de que Tu já venceste o mundo e que em Ti somos mais que vencedores. Espírito Santo, renova a nossa mente e o nosso coração. Que possamos deixar de lado todo o medo, toda a ansiedade e confiar plenamente no Senhor. Sabemos que quando entregamos os nossos caminhos a Ti, tudo coopera para o nosso bem. Mesmo que a gente não veja agora, mesmo que a dor pareça insuportável, confiamos que Tu estás fazendo algo novo. Sabemos que a nossa fé não é em vão e que o Senhor está trabalhando mesmo quando não percebemos. Pai, pedimos que Tu abençoes cada pessoa que está ouvindo essa oração agora. Tu conheces cada coração. Tu sabes das necessidades, das dores, dos sonhos. Que o Senhor traga paz, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga esperança para aqueles que estão desanimados. Que essa palavra, essa oração, possa ser um alento para quem está cansado. E que no Teu tempo perfeito, possamos ver os frutos da nossa fé. Nos despedimos agora, Senhor, com o coração cheio de gratidão e esperança, sabendo que o Senhor está conosco em cada passo dessa jornada. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, esteja sobre nós e que possamos seguir firmes, confiando no Teu amor e nas Tuas promessas. Em nome de Jesus, nós Te pedimos e Te agradecemos, crendo que Tu és o nosso Pai amoroso, que nunca nos abandona, que nunca nos desampara. Amém. E agora, querido irmão, querida irmã, que a paz de Deus toque profundamente o seu coração. Respire fundo e sinta essa presença. E lembre-se, você nunca está sozinho nessa jornada. Estamos todos juntos, orando, fortalecendo uns aos outros, sustentados pelo amor inabalável do nosso Pai. Se ainda não faz parte da nossa família aqui no Jornada Diária com Jesus, esse é o momento. Inscreva-se, compartilhe seu pedido de oração nos comentários. Juntos, vamos orar e perseverar, lado a lado. Antes de sair, dê uma olhadinha no próximo vídeo que está na tela agora. Deus tem uma mensagem poderosa para você e você não vai querer perder. Que as bênçãos dele encham sua vida e que a sua paz esteja sempre com você. Nos vemos no próximo vídeo.